E aí, pessoal? Bom, como eu tinha dito, tá? Vou fazer agora as questões lá daquele exemplo. O primeiro exemplo, que são 3 notas e calcular a média, né? Tem que pegar o nome do aluno, imprimir o nome do aluno e a média desse aluno. Então, vou aproveitar aqui para mostrar para vocês um pouquinho nossa IDE, tá? Então, aqui, ó, como eu já falei com vocês, meu explorador de arquivos, tá vendo? Ó, tenho aqui um projeto, e aqui eu tenho a codificação e aqui eu tenho um pacote, tá? Então essa caixinha aqui significa um pacote, então minha aluno aqui. Então já tenho vários aqui, tá? Então a gente vai criando, tá? Os pacotes e vai fazendo esses controles. Então vou criar aqui, ó, File New Java Project, tá? Que é um projeto Java que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar aqui, ó, Fundamentos 2020, tá? Então, Fundamentos 2020. Tá? Eu vou usar aqui, ó, o Java SE 12, tá? Que eu tenho aqui em minha máquina, tá? Olha lá, ó. Create separate folders for source and class files, tá? Então, é fazer aquela divisão entre os arquivos SRC, os códigos, tá? E aí, as nossas classes, tá? Os nossos arquivos objetos. Tá? Então, vou deixar aqui marcadinha. E aí, vou finalizar, tá? Então, ó, criei aí um módulo, certo? Fundamentos 2020, ok. Prontinho. Ó lá, ó, ele já criou aqui, ó, Fundamentos 2020. Aqui, esse módulo eu não quero agora, não. Então, o que acontece? Eu tenho aqui nosso SRC, tá? Então, quando eu quero, eu vou criar aqui um pacote, tá? Para colocar como, e vou colocar como, aqui, ó, posso vir por aqui, New Package, tá? Package, ou você pode vir aqui, né? E vir aqui, ó, ele já vai criar esse pacote. Então, o padrão para a gente determinar o pacote é sempre letra minúscula, tá? Então, eu vou colocar aqui, sempre a gente coloca, por exemplo, se a gente tivesse aqui um endereço de internet, a gente vai do menor para o maior, né? Então, por exemplo, ifes.edu.br, tá? Então, ifes, educação, Brasil, certo? Aqui a gente faz o contrário, tá? Então, é tradicional as empresas, por exemplo, começarem assim, br.com. O nome da empresa, tá? Então, seria totalmente normal aqui a gente utilizar aqui, ó, uma empresa A, tá? A é um comércio no Brasil, tá? Então, no nosso caso, eu vou colocar aqui BR, Edu, IFES, PO, desculpa, gente. Não, vou botar BSI. Tô meio sem imaginação hoje, tá? Então vou botar aqui fundamentos mesmo. Fundamentos, ponto, aula 1, tá? Nossa aula 1 de Java aí, tá? Então, finish. Olha lá. Então, ó, dentro aqui, ó, do meu projeto Fundamentos 2020, ele criou o meu pacote aula 1. Vou botar assim pra gente conseguir visualizar. Aula 1, tá? Bom, aí o que acontece? Dentro aí desse meu pacote, tá? Então tá selecionado aqui, eu vou criar aqui, ó, uma classe, tá? Então ele já diz, ó, que tá dentro do projeto Fundamentos, dentro desse meu pacote, e vou criar aqui minha classe. Vou colocar exemplo 1, tá? Que é a resolução que a gente vai fazer, tá? A gente vai deixar marcado aqui public, tá? Porque ele é um método público, né? Todos podem visualizar. E lembra que eu falei para vocês que a gente tem que criar a nossa principal. Então, já vou deixar marcado aqui, ó, public static void main. Então, eu quero que crie uma classe principal para eu poder fazer essa manipulação aí direto, tá?
Esse aqui eu posso desmarcar, não vai fazer diferença vocês deixarem marcado ou não, porque a gente não está trabalhando ainda com herança, com PO, então isso aqui não vai gerar nada de diferente, tá? Então, finish, o que é que ele vai fazer? Ó? Então, ele já criou aqui o meu arquivo, ó, exemplo 1. Percebo que o nome da classe ele já cria igual ao nome do arquivo e já criou aqui a minha principal. Tudo que eu desenvolver, eu vou desenvolver aqui, ó, dentro dessa minha principal, tá? Então, ó, nosso... Ai, desculpa. Eu posso criar aqui, explicando o que, é que vai ser o meu arquivo, tá? A minha classe. Então, vou colocar aqui, ó, cálculo da média de notas. Então, olha só, ele considera, tá vendo? Ficou tudo em verdinho porque ele considera que isso aqui é um comentário, tá? Bom, então o que é que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer manipulação direto do teclado, eu gosto sempre de criar logo a minha variável scanner, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, scanner entrada igual new scanner system.in, um ponto e vírgula para finalizar. Percebam aqui, ó, que ele está dando um probleminha. Por que ele está dando um probleminha? Tá vendo que eu não importei o meu pacote, então eu posso criar aqui nele, clicar nele. E aqui, ó, import o meu scanner. E aí ele já, ó, importa aqui o meu pacote lá da minha classe scanner, tá? Então ele deixa de dar erro, ele dá um alerta aqui porque ele não está sendo utilizado ainda, tá? Então, tudo que vai dando de errado, qualquer tipo de aviso, de alerta, ele já vai mostrando aqui, é o interessante das IDEs, né? Que ele já vai mostrando para você o que está acontecendo, tá? Então, com isso aqui que eu fiz, eu já consigo fazer uma leitura do teclado. Tá? Eu já tenho uma variável que vai conseguir trazer alguma coisa para mim do teclado. Tá? Então, o que é que eu preciso para resolver o meu problema? Eu preciso de 3 variáveis de entrada do tipo double, né, do tipo real. Eu vou colocar aqui double, nota 1, nota 2 e nota 3. Finalizo com ponto e vírgula, tá? Então, já reconhece aí minhas 3 variáveis. Como saída, eu vou ter aí média, double, média, tá? Então, vai ser a minha saída. Só que de entrada também ele pede o nome do aluno, tá? Então, eu vou criar aqui uma string nome, tá? Então, a variável que vai pegar uma cadeia de caracteres, um string, tá? Então, com isso aqui eu já tenho as variáveis que eu vou precisar manipular. Então, primeira coisinha que eu tenho que fazer, eu vou conversar com o meu usuário. Então, ó, system out. Toda vez que você coloca o ponto, ele vai mostrar para vocês todos os métodos que você pode trabalhar, tá? Então, aqui, à medida que você vai digitando, ó, ele já vai filtrando para você. Então, eu vou colocar um print ln e vou... Existem alguns atalhozinhos que eu esqueci agora, depois eu vou mostrar para vocês esses atalhos, tá? Então, ó, digite nome do aluno. Não esqueçam do ponto e vírgula aqui no final. Então, eu vou fazer essa leitura e vou armazenar no meu nome, tá? Então, na variável nome. Então, nome recebe. Então, o que era o leia nome vira nome recebe entrada, que é a minha variável que faz a leitura do teclado, ponto next. Então, ó, quando eu boto no next, ele já vai listar para mim tudo que eu posso utilizar aí, tá? Então, eu vou colocar aqui só o next tradicional, tá? Um nome só já resolve o meu problema, tá? Então, com isso, eu consigo fazer a leitura do nome do aluno, tá? Já tá lá na minha variável nome. Preciso também pegar as 3 notas, tá? Então,
vou fazer, vou copiar aqui, tá? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho digite primeira nota do aluno, segunda nota do aluno e aqui terceira nota desse meu aluno. Aqui, em vez de nome, agora, quem vai receber, eu vou até apagar esses aqui, tá? Para que vocês percebam direitinho o que eu quero fazer, tá? Então, aqui, ó, a nota vai receber, nota 1 vai receber a minha primeira nota, atribuição, sinal de igual para fazer essa minha atribuição. E aí, eu vou ter lá a minha variável entrada, tá? Então, vou fazer a leitura do teclado. E aí, ó, ele já sinaliza aqui um next double para você logo no início, tá? Porque ele já reconhece que você está trabalhando com a variável double. Se você clicar 2 vezes aqui, ó, ele já insere para você. E aí, você só precisa botar o ponto e vírgula para finalizar, tá? Bom, nota 1, nota 2 e nota 3 vão ter todos essa mesma carinha aqui, tá? Então, eu já vou copiar e mudar aqui só o nota 2 e aqui o nota 3. Então, o que acontece? Com isso aqui, eu criei minhas variáveis. Primeiro, eu criei a minha variável de manipulação do teclado. Criei minhas variáveis e estou fazendo a leitura do teclado e armazenando nas variáveis, tá? Variável nome, nota 1, nota 2, nota 3. Tá? Se eu fizer só isso aqui e rodar aqui, ó, no verdinho Run, tá? Ele já abre aqui o meu console, ó, aqui embaixo, e pede digite o nome do aluno. Aluno Cristiane. Dou um Enter. Primeira nota desse aluno, 7. Segunda nota, 6. Terceira nota, 8. Tá? Então, como eu não coloquei nenhuma saída de tela, ele fica ali no cursor e tá funcionando normal, tá? Ele já não tá dando, não dá nenhum tipo de erro, tá? Bom, mas eu não quero só isso, eu quero fazer o cálculo da média, uma média aritmética. Então, o que eu vou fazer aqui? Já criei minha variável média, então eu sei que média recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tudo isso dividido por 3. Que é média aritmética, são 3 notas, então divide por 3, tá? Então, o que acontece? A precedência matemática é a mesma, tá? Se eu não colocar esse parêntese aqui, ele vai dividir primeiro nota 3 por 3 e depois ele sairia somando, tá? Então, a mesma coisa que vocês usavam lá, vocês usam aqui. Então, fiz o cálculo da média e aí eu preciso fazer a impressão desse resultado. Então, System Out, ponto, print ln, tá? Então, já vou pular o cursor, é o que eu mais gosto, é com esse pulada de cursor. Então, eu tenho aqui, ó, o nome do aluno, que ele pede para eu colocar o nome do aluno. Então, o sinal de mais, em vez da vírgula, agora a gente usa o mais. Minha variável nome, tá? O sinal de mais novamente, tá? E aí, eu tenho aí, agora, a média desse aluno, tá? Obteve média, vou dar um espacinho e vou concatenar aqui com a minha variável média. E finalizo com ponto e vírgula. Tá vendo? Se eu não colocar o ponto e vírgula, ele coloca aqui, ó, um alerta que tá com um erro de sintaxe aqui, ó, que ele tá guardando aí um ponto e vírgula para completar, tá? Então, ponto e vírgula, e aí ele já não dá mais esse erro. Tá? Então, vou rodar novamente. Abrir mais aqui nosso console. Então, nome, Cristiane, nota 6, 7 e 8. Então, ó, nome do aluno Cristiane, obteve média 7, tá? Como ele é um tipo double, a implementação, a saída dele, ele já sai aqui com a parte decimal, tá?
Bom, então, basicamente, essa seria a nossa primeira questão com o cálculo aí da média, né, do meu aluno, tá? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Então, a ferramenta ela é simples de utilizar. É interessante da ideia que ele já vai alertando você possíveis erros, tá? E aos pouquinhos vocês vão aí se adaptando tranquilamente com o que for acontecendo. Tá bom? Então, vamos mudar agora de ferramenta para a gente executar o segundo exemplo. E vamos lá. Oi, pessoal. Então, eu tô aí no site do Repetir, tá? Bom, essa é a nossa tela inicial dele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no login, porque eu já tenho, né? Eu já fiz já entrei outras vezes, tá? Então, eu entro geralmente pela minha conta mesmo do acadêmico, tá? Então, aqui, ó, login, venho aqui pela minha conta acadêmica mesmo, e aí ele já vem para a gente poder trabalhar, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu posso fazer aqui, tá? Então, eu tenho aqui minhas linguagens, tá? Ó, linguagem Java, tá? E aí ele já abre aqui para vocês, tá? Ele já tem aqui, abrem aqui a sua principal, a sua main. Então, o que acontece? Diferente do que a gente estava trabalhando na IDE desktop, ele já me traz uma classe principal para manipulação. Então, ela sempre vai se chamar main, tá? O arquivo sempre vai se chamar main e a classe também sempre vai se chamar main, tá? Se você criar um outro arquivo aqui, por mais que você utilize o public static void main, ele não vai reconhecer, ele vai dar um errinho, tá? Então, você tem que utilizar aqui a main. Eu vou mostrar para vocês também aqui uma questãozinha aqui, ó, de configurações, tá? Então, essa minha configuração aqui, ó, tá side by side, lado a lado, tá? Mas se vocês quiserem deixar próximo daquela que vocês viram lá do Eclipse, você tem aqui a Staked, tá? Então, codificação fica aqui e o console fica aqui embaixo, como eu utilizei lá no Java, tá? No Eclipse, tá? Mas eu vou deixar essa outra, porque eu acho que vai ser mais fácil para vocês visualizarem o que eu estou fazendo, tá? Então, tem esse tema aí, o mais escuro, tem o tema mais claro, tá? E aí, o tamanho normal, no meu caso, eu vou deixar um pouquinho maior, para que fique mais fácil de visualizar para vocês, que algumas outras questões sobre indentação, essas coisas assim, tá? Então, não é o caso aqui. Então, vamos lá. Então, aquele meu exemplo, tá? O exemplo 2, tá? Então, vou colocar aqui até o exemplo 2, para que a gente saiba direitinho do que a gente está trabalhando. Tá? Então, esse exemplo 2, o que eu precisava fazer? Primeiro, eu vou precisar fazer manipulação com teclado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, scanner, entrada, igual a new, scanner, system.in, tá? Se você digitar devagarzinho e esperar um pouquinho, ele vai listando para você o que é que você tem, tá? Deixa eu um tabzinho aqui para poder alinhar. Bom, só que ele não importou o pacote, tá? Então, você precisa importar o pacote, tá? Então, não é que nem lá no outro desktop, você java.until, vou usar ponto asterisco não, vou chamar todos não, tá? Para não sobrecarregar, vou usar o scanner mesmo. Então, java.until, importe java.until.scanner, para que eu possa trabalhar aqui com minha
scanner entrada, tá? Bom, além da minha variável de entrada, eu preciso trazer aí lado 1, lado 2, tá? Então, na realidade, eu falo na questão que é um retângulo, mas na realidade é como se ele fosse um paralelepípedo, né? Porque como a gente vai calcular volume, a gente precisa também de uma profundidade, tá? Então, lado 1, lado 2 e profundidade. Pronto, declarei minhas 3 variáveis. E como saída, eu preciso de área e volume. Estou deixando tudo inteiro porque a questão especificamente colocou inteiro, tá? Então, vou deixar tudo inteiro mesmo. Pronto, minhas variáveis estão aí, está resolvido, já criei minhas variáveis. Agora eu vou fazer a interação com o usuário para poder systemout.println e aí eu vou colocar digite os dois lados do retângulo. Dou um acentozinho ali e aqui o ponto e vírgula, não esqueçam. Tá? Aqui, ó, retângulo. Tá? Ele está assim porque a gente não utilizou ainda nenhuma das variáveis, por isso que ele fica com essa sinalização, tá? Mas daqui a pouco ele vai sumir. Percebam que eu pedi logo 2 valores de uma vez só, tá? Então foi proposital para que vocês vejam como é que a gente faz, porque antes a gente fazia leia lado 1, vírgula, lado 2, tá? E agora a gente não vai ter mais essa sintaxe, tá? Então, para eu poder receber o dado do teclado e armazenar na minha variável, eu vou ter que colocar aqui, ó, primeiro o nome da variável, lado 1. Vou dizer que ela recebe o sinal de atribuição. Então, lado 1 recebe entrada, minha variável de manipulação, tá? Entrada, ponto. O tipo da minha variável é inteira, tá? Então, aqui, ó, next int, tá? Next int, e aí o meu ponto e vírgula. Então, lado 1 já está sendo armazenado. Como eu preciso do lado 1 e lado 2, eu já vou copiar isso aqui. E vou colocar aqui, ó, lado 2, para poder fazer esse armazenamento. Tá? Então, já pedi aqui os dois lados. Vou pedir agora a profundidade. A profundidade não, vou calcular logo a área, tá? Então, a área vai ser igual a lado 1 vezes lado 2, tá? Fiz o cálculo da minha área. Posso já mostrar system.out.println área e vou concatenar com a minha variável que está armazenando a informação da área. Com isso, eu já fiz o cálculo da minha área, tá? Vou deixar aqui um espacinho para que vocês consigam perceber direitinho tudo que eu estou fazendo. Tá? E agora eu vou pedir a profundidade do retângulo, no caso do paralelepípedo, para poder fazer o cálculo do volume, tá? Então, já vou aproveitar aqui, ó, vou trazer esse código aqui para facilitar a minha vida. Então, digite a profundidade desse retângulo e armazeno onde? Na minha variável profundidade. Então, profundidade recebe, tá vendo? Ele já sinaliza que é um tipo inteiro. Estou aqui com o next int, tudo ok. Posso calcular agora o volume. Esse volume pode ser a área multiplicada pela profundidade. Ou você pode colocar lado 1 vezes lado 2 vezes profundidade. Tá? Vai dar no mesmo. E aí eu vou mostrar o resultado desse cálculo aqui em volume. E aqui também a variável que eu vou utilizar é a variável volume. Tá? Então, basicamente, foi resolvido
aqui nossa questão, tá? Vou colocar para rodar. Cruza os dedinhos para funcionar direito. Então, te aguardo um pouquinho que ele está fazendo justamente essa compilação, essa interpretação. Olha lá, já apareceu. Deixa eu vir aqui para o outro lado. Deixa aqui um cantinho. Então, olha lá. Digite os dois lados do retângulo. Então, vou colocar aqui lado 5, Enter, pede um novo. Lado 6, Enter, a área. 5 vezes 6, 30, ok. Digite a profundidade, 2. Então, aí, ó, 60 de volume. Então, funcionou direitinho, tá? Então, essa daí é a nossa ideia online, ok? Então, essa aí é a nossa mocinha. Vocês podem aqui, ó, fazer o compartilhamento, tá? Desse material. Deixa eu dar aqui só uma olhadinha. Eu vou verificar como é que a gente faz para... Depois eu vou ver como é que a gente faz para baixar esse arquivo, tá? Para que vocês possam encaminhar para mim o arquivo já definido bonitinho. Eu vou dar uma pesquisadinha para visualizar. Como eu disse para vocês, eu costumo utilizar a ideia online ou a ideia desktop, tá? Então, ainda não estou muito por dentro dessa daqui, tá? Mas para quem precisar, vocês percebam que a sintaxe é a mesma, termina utilizando da mesma forma, tá? Da mesma forma. Então, vocês não precisam se preocupar. Quem não conseguir instalar aí a ideia desktop, pode utilizar essa daqui, tá bom? Então, é isso, galerinha. Vou tentar agora mostrar o exemplo 3 no aplicativo, no Java IDE. Tá? Esse daqui é o Java IDE. Tá? Então, o que acontece? Eu venho aqui, File, New, Java, Projeto Java. Então, ele vai pedir um nome do projeto. Fundamentos 2020. O nome do pacote, br.ifs, minúsculo, tá? Não esqueçam. br.ifs, .edu.ifs, fundamentos. Minha classe principal vai ser exemplo 3. Classe começa com letra maiúscula. Então, dou um OK. E aí, ele não permitiu. Eu botei um espaço aqui, tá, gente? E aí, esse espaço não é permitido. Pronto. Então, ele já criou aqui, tá? Minha hierarquia. Tá? Então, ele já cria aí com a sua classe principal. Tá? Então, aqui, nós já temos uma classe principal. Então, aqui dentro, eu preciso... a minha questão pede que a gente faça uma conversão de temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. Tá? Então, a ideia aqui é criar uma variável scanner. Então, scanner entrada igual new scanner. E aí eu tenho aqui system. Então, a dificuldade do fazer direto no dispositivo, né?
Então, olha só. Então, criei. Eu preciso agora de duas variáveis, tá? Vou criar uma variável f e uma variável c. Vou criar elas do tipo int. E vou agora conversar com o meu usuário e pedir essa temperatura em graus Celsius. Então, eu tenho aqui system.out.println. E aí eu tenho aí que digitar digite temperatura em graus Celsius. Dois pontos. Passo. Bom, interagir com o usuário, agora eu vou fazer a leitura e vou armazenar na minha variável C. Então, C recebe entrada ponto next int, tá? Então, eu posso procurar aqui o next int e finalizo com ponto e vírgula. A conversão acontece seguindo a fórmula aí, ó. F é igual a 9 vezes, abre parênteses, desculpa, abre parênteses, 9 vezes C mais 160. E aí, tudo isso dividido por 5. Eu vou alterar aqui os valores de F e de int para double, tá? Porque como tem uma divisão aqui, existe uma probabilidade disso se tornar um real. Então, ó, o next int aqui eu tenho que mudar, tá? Ele vai virar next double. Pronto. E aí vou fazer a impressão dessa saída de tela. System.out, println, e aí eu tenho temperatura vai ser aí mais F, vou botar um mais de novo e vou botar Fahrenheit, tá? Então, Fahrenheit. Pronto. Tá, então aí tá meu comando, eu vou rodar, tá? Então, vou ter aqui para executar. Ele deu um erro aí. Por que ele deu esse erro? Porque ele tá faltando ponto e vírgula no final. Tá? Então, ponto e vírgula. Vou rodar de novo. E aí, ainda tem um probleminha que eu também esqueci do ponto e vírgula. Do tal costume. Então, ó, rodei de novo. Agora foi, ó lá. Então, nossa saída aí, eu digito temperatura em graus Celsius. Então, vou colocar aqui temperatura de 25 graus. Então, dá 77 Fahrenheit, tá? Que é a temperatura ambiente, é isso mesmo. O valor está correto, tá? E é isso. Então, é assim que acontece com essa ferramenta Java NIDE, ok? Existe realmente uma dificuldade para voltar, ó. Clique aí na seta em cima de voltar. Você volta aqui para o seu comando. Essa setinha aqui, do lado dos símbolos, você pode minimizar isso aí. Tá? E aí nós temos o nosso arquivo. Beleza? Então é isso. Até a próxima.